Estamos dando início a mais um Apareça e Cresça e desta vez vamos falar de comportamento com ele, Denis Eustáquio. É um prazer falar com você, Denis. Seja bem-vindo ao nosso podcast Apareça e Cresça. E hoje tem muito conteúdo, não é verdade? Sim, prazer, Luciana. Gratidão mais uma vez pelo convite. Falaremos muito de autoconhecimento, muito de padrões familiares que impedem a gente de seguir, né? Exatamente. E eu já começo pedindo para você se apresentar um pouquinho, Denis. Sim, então eu sou o Denis Eustáquio, eu sou mentor sistêmico, constelador e hipnoterapeuta. E o objetivo principal do meu trabalho, a minha missão é destravar o que impede as pessoas de realizarem seus sonhos e seus desejos. Então, isso é legal que você falou de realizar seus sonhos, seus desejos. Você trabalha o pessoal para ter resultado profissional? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, as duas questões, né? Porque não tem como, Luciana, trabalhar o profissional se o CPF não está trabalhado, né? Imagina, tem muitas pessoas que muitas vezes oscilam profissionalmente, a prosperidade vai e alguma coisa puxa elas para baixo, porque tem uma falta de permissão sistêmica interna, que tem questões com o pai, com mãe, com os familiares, que a pessoa não consegue seguir, porque senão ela sente culpa, de repente, medo por fazer diferente do que o seu sistema fez. Então, o CPF é muito importante para a gente poder prosperar no CNPJ também. Então, isso é muito interessante. Você trouxe até algum material aqui, Sim. né, para a gente, porque como que você entrou nesse mundo primeiro, antes de perguntar o que eu ia a pergunta que eu ia fazer, como que você entrou nesse mundo? Como que você se encontrou nesse mundo? Conta pra gente a Sim. pergunta que não se cala. Sim, então, na verdade, a vida me convidou para olhar para as minhas próprias questões, para as minhas sombras. Eu vim da área de TI e por muitos anos eu prosperei com TI, com e-commerce, com marketing digital. E quando eu estava no auge da prosperidade da minha empresa, que já tive vários funcionários e com 2 filhos pequenos lá atrás, a vida, hoje eu agradeço, a vida me deu uma rasteira e aí veio uma falência financeira, uma falência emocional e aí eu fui buscar, né? Como que esse processo, o que estava acontecendo dentro de mim que fez com que acontecesse aquilo ali. E aí eu comecei com um processo de coach lá atrás. Eu fiz o coach para crescer a minha empresa. Falei, vou mudar o segmento, vamos crescer a empresa. Quanto mais a empresa caía, mais eu crescia. Porque assim, é um processo que, de alguma forma, eu estava desconectado da minha essência. E aí eu precisei tomar essa rasteira da vida para entender que nada que a gente não resolve aqui dentro acaba impedindo a gente de seguir em frente. Sensacional. Você tocou em alguns fatos assim que eu acho importantíssimo, inclusive na questão do ressignificar e falência. Antes até de você entrar como profissional, como que você conseguiu lidar com isso? Porque hoje nós estamos numa geração que as pessoas têm muita dificuldade de, primeiro, de se expor. E quando acontece algum tipo de situação como a sua, ou até bem menor, muitas vezes elas não conseguem levantar mais, né? É decretado como se fosse o fim. E você se reinventou, ressignificou, né? O processo de coach, ele é maravilhoso. Eu falo que, embora teve uma época que ele meio que banalizou, mas eu falo que as ferramentas são maravilhosas. Quem consegue aplicar, só que não adianta só aplicar porque ela é do presente, futuro, né? E aí você conseguiu fazer algo interno. Conta pra gente. Isso, exatamente. Então, como que funcionou, né? Como eu disse, foi um convite através da dor. A maioria dos clientes que chegam, inclusive, até mim, eles não vêm dizendo que estou muito feliz e eu quero uma consulta com você. Não. Eles vêm porque estão com depressão, com questões profundas. E foi o que aconteceu comigo. Eu, com 2 filhos pequenos, eu senti na pele o que era não conseguir ser o provedor da minha família. Então, assim, eu busquei. Aí o coach me levou para esse processo. Aí foram várias outras abordagens que foram me trazendo. A hipnoterapia me resgatou. Eu digo que a hipnoterapia tirou o Denis de dentro do banheiro com um trauma muito profundo que eu tive na minha infância, de que ali eu comecei a carregar as dores do meu pai e da minha mãe. Então, assim, a hipnoterapia trouxe o Denis na essência. Eu reconectei com aquele Denis na essência. E olha que interessante, Luciana. Aquele momento da hipnoterapia
foi exatamente através dos meus filhos que eu conectei com aquela dor e com aquela liberação também. Porque tudo que a gente não resolve aqui, automaticamente vai se passando para as próximas gerações. É verdade, vai repetindo, né? Sim, Reverberando. sim. Eu gosto muito, sou psicóloga por formação, não atuo nessa área, mas Legal. também fiz algumas formações de Aham. coach, PNL, e amo. E é bem interessante você falar, porque para você que está em casa, talvez você não entenda, e hoje você vai conseguir compreender de uma forma mais concisa com o Denis, que 95% do que acontece é inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente até entende que está acontecendo alguma coisa racionalmente, às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas muitas vezes tem dificuldade. Isso porque está no subconsciente. Aí você falou de duas ferramentas, que é a hipnoterapia, que Aham. trabalha o inconsciente, que faz resgatar coisas que a gente não consegue ver, né, com os nossos olhos, Uhum. e também falou da ferramenta que Do, você trabalha, que isso, é da a constelação familiar. constelação, que vai trabalhar o campo. Então, conta mais pra gente, Sim, sim. Denis. Isso, então, na verdade, o nosso sistema nervoso, né, que evoluiu há milhões de anos para chegar ao que é hoje, ele quer só duas coisas principais: manter viva a espécie, economizando energia. E como que economiza energia? Repetindo o padrão. Repetindo o padrão que você, desde o útero da mãe, aprendeu. Imagina, você passou por uma situação de medo, ou melhor, sua mãe passou por uma situação de medo. Através de sinapses neurais, no ventre da mamãe, a gente carrega aquelas dores. E aí, no inconsciente, que é uma analogia, né, de uma forma de explicar, a gente vai repetindo por amor e lealdade para nos mantermos vivos, nós vamos repetindo esses padrões. Aí, assim, duas ferramentas que eu falei, né? A hipnoterapia. Nós trabalhamos questões desde o ventre da nossa mãe até os dias de hoje. Questões emocionais que acabam travando a gente, traumas que impedem a gente de seguir. E a constelação, ela ajuda a gente a entender questões que a gente vem repetindo de forma transgeracional, de pais, de avós, de bisavós, de forma inconsciente, como o nosso sistema nervoso, né, Luciano? Que evoluiu tudo isso para que a gente siga em frente no fluxo, por amor e lealdade, a gente, imagina assim, é instalado um programa, um padrão de repetições que a gente continua repetindo por amor e lealdade. Aí aqui até tem esses bonequinhos que eu gosto de falar, imagina, aqui é o futuro, o objetivo de vida de vocês. Mas muitos de nós estamos de costas para a nossa vida, para o nosso sonho, para o nosso desejo, querendo carregar as dores do pai, da mãe, ou de todos aqueles que vieram antes. E por Sim. isso que a gente não consegue seguir. E conta pra gente, assim, você falou de ferramenta de coach, hipnoterapia, constelação familiar, está tudo interligado? É uma coisa que uma apoia a outra de alguma forma? Hoje você trabalha com todas essas ferramentas? Fala um Sim, pouquinho sim. sobre isso. Então, são ferramentas paralelas, complementares uma das outras, né? Mas no meu trabalho de mentoria individual, eu integro a constelação com a hipnoterapia e com tudo que eu tenho de bagagem também, né? A própria psicossomática que mostra as questões que o nosso corpo guarda. E aí eu integro nessa ferramenta que, dependendo de cada processo terapêutico, a gente vai identificar se a questão é na infância, se a questão é um padrão que você repete dos pais. E aí, eu integrando tudo isso, a gente consegue se libertar e seguir em frente. Entendi. Então, primeiro, qual que é o passo a passo? Assim, é lógico que os seres humanos são diferentes, né? Então, provavelmente, cada pessoa é uma ferramenta, uma forma diferente de se trabalhar, por isso é uma mentoria. Isso. Mas tem algo que, por exemplo, a pessoa está com um desafio e ela te procura, tem alguma coisa que você faz primeiro, meio que para diagnosticar Sim, o sim. que Isso. Então, o fazer? primeiro passo é agendar uma sessão de diagnóstico com uma escultura familiar, exatamente com esses bonequinhos aqui ou com objetos. E muitas pessoas, quando não conhecem, acham que isso aqui é uma brincadeira, mas não. Por que que eu utilizo objetos e bonecos? Porque como o nosso cérebro ele é simbólico, ele é emocional, ele é atemporal, aqui a pessoa vai organizando os membros da família dela que tem relação com o que impede ela de seguir para esses sonhos. E na maioria das vezes, essa trava tem a ver com alguma das pessoas que você se relacionou na sua vida. Geralmente, por exemplo, ansiedade, depressão,
escassez financeira é porque, por amor e lealdade ao seu pai, à sua mãe, você não olha para onde você quer chegar porque você sente culpa, porque você está carregando essas dores aqui. Então, o diagnóstico ele vai mostrar o primeiro passo, é um mapa de qual caminho você deve seguir. E a partir do diagnóstico a gente vai ver qual é o melhor caminho de acordo com cada ser humano que chega ali. E se a pessoa está com essa situação que você falou, aí qual o próximo passo que você faz com ela? É algum trabalho de sessões mensais, semanais, ou são... Sim, tem vários processos, né? Tem processo em grupo também, a constelação em grupo, tanto presencial quanto online. Os processos individuais realmente depende de cada caso, depende do que o cliente está preparado para receber naquele momento. Tem mentoria que dura 1 ano, com sessões, às vezes, 1 por mês. Tem processos que duram menos tempo, mas sessões semanais, ou às vezes quinzenais. E tem processos que são mais direcionados, é como se fosse mesmo uma intervenção cirúrgica, né? Que você trabalha na sua emoção de forma direcionada para que o cliente tenha autorresponsabilidade e faça o que tem que ser feito. E já teve algum caso assim que te impactou muito, Denis? Nossa Senhora, muitos casos. Muitos. A E de verdade, alguma forma, assim, até refletiu positivamente na sua vida? sim, todos eles refletem que eu digo que a minha cura é a cura do cliente, a cura do cliente é a minha cura também. Na maioria das questões, tem algo que está trazendo aprendizado para mim também, da minha vida. Que por ressonância tem alguma questão que eu já resolvi ou que eu preciso resolver. Por isso que eu digo que terapeuta que não faz terapia não consegue levar o cliente ao próximo nível, né? Então, por isso que eu já fiz hipnoterapia, constelação, psicanálise, psicologia comportamental, coach, vários processos, inclusive espirituais e religiosos também, porque eu gosto de frequentar vários idiomas, várias religiões, porque quanto mais eu conheço do ser humano, mais eu consigo ajudar ele para o próximo nível. Consegue ajudar, né? E é interessante, fala pra gente, porque muitas pessoas ficam meio confusas. A constelação, ela tem uma religião? Conta Não. isso pra gente, que eu acho que é uma pergunta, uma Sim, dúvida de muita muitas gente, pessoas né? têm essa dúvida, mas não, constelação não tem nada a ver com religião, não é questão espiritual, não é nada esotérico. Constelação, ela mostra, na verdade, a tradução correta para o português, porque ela nasceu na Alemanha e quando foi traduzida para o inglês e depois para o português, ela veio como constelação familiar aqui no Brasil. Mas o nome correto seria o quê? Posicionamento familiar. Imagina, se você é filha e você se coloca no lugar da mãe da sua mãe, você inverte a ordem no sistema e acaba que sua vida não segue em frente. Então, assim, não tem a ver com religião, é um processo mesmo de posicionamento e leis naturais da vida. Vou falar de 3 aqui. Pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. Quando nós não nos sentimos pertencendo ao nosso sistema ou ao grupo, a gente se diminui para caber. Então, a maioria das dores do ser humano tem a ver com isso aqui. Falta de pertencimento. Ou melhor, não se sentir pertencendo. E aí a pessoa deixa de ser ela mesma para caber sempre nos grupos. E as religiões têm muito isso, né? Eu me sinto pertencendo na religião, por isso que as religiões vão crescendo. Porque ali as pessoas se sentem bem. A segunda lei é a lei da ordem, da hierarquia no sistema. Se eu me coloco, mais uma vez, como maior do que meus pais, eu estou infringindo essa lei da hierarquia, da ordem de quem veio antes. Mais uma vez, você fica de costas para a tua vida e no caminho em direção ao teu sucesso, porque quer salvar o seu pai e sua mãe, ou seja lá quem for. E a outra lei... E só antes de você ir para outra lei, falando em hierarquia, em relação a profissional, também impacta isso? Ou até em grupos religiosos, qualquer área, Sim. sem ser familiar. Sim. Como que funciona essa questão de hierarquia? Sim, sim. Em tudo, na verdade, porque tudo tem a ver com relacionamento, né? Então, constelação é a arte de se relacionar. Por isso que eu falei, toda dor, ela tem a relação com alguém. Imagina, são vários alguéns dentro de nós. Tem o meu pai, tem a minha mãe, o meu avô, a minha esposa, os meus filhos, todos que eu me relacionei ao longo da vida. Então, se você não se resolveu dentro de você com esses que vieram antes, você vai buscar se equilibrar, vai buscar algo para compensar esse desequilíbrio familiar que está dentro de você.
seja na religião, seja no trabalho, seja com seu marido, com a sua esposa. Você busca essa compensação para tapar um buraco que você não preencheu lá atrás. Então, serve para tudo na vida, né? Porque tudo é relacionamento. Sensacional. E como que a pessoa trabalha isso, Denis? Quando ela chega até você, por exemplo, para fazer uma constelação, aí vocês fizeram um diagnóstico, ela trabalha por área? Vocês fazem alguma coisa para vocês descobrirem ou ela leva uma dor até você? Sim, o cliente ele traz uma dor. Muitas vezes o cliente ele está perdido ou perdida. Então, assim, eu costumo brincar. Eu falo assim, quando você chega aqui, imagina que eu sou o teu motorista do Uber Black. Então, você tem que me dizer. Aí eu falo 3 áreas principais da vida que toda a vida é linkada nisso. Financeiro, relacionamento, que tudo é relacionamento, e saúde. Aí a pessoa vai dizer, não, então é no financeiro. Eu falo, tá, então o que você deseja no financeiro? Aí a pessoa fala, eu fico oscilando e nunca consigo prosperar. A gente vai entender qual é a raiz sistêmica e emocional por trás disso. Ou na área da saúde ou na área dos relacionamentos. Entendi. E quando que a pessoa entende que ela precisa te procurar? Assim, que momento? Porque muitas pessoas elas conseguem perceber que elas precisam de ajuda, né? Eu falo que terapia não é para quando a gente não está legal. Terapia é para a gente ficar bem, não é verdade? É como se fosse aquele plano de saúde que você paga e mesmo que você não use, mas você tem aquele plano. A terapia Sim. eu falo que é meio que o nosso plano, né? Sim, Quando na época que eu fiz a psicologia, tinha muitos tabus ainda, né? Hoje ainda tem, mas mudou muita coisa. E aí as pessoas falavam, eu não vou no psicólogo porque eu não sou doida. Eu sim. falava, psicólogo não é para doida, é para você não ficar doida. Pra não ficar doido. Né? Sim. Então, assim, quando que a pessoa consegue perceber? Assim, o que está acontecendo? Quais os gatilhos, de repente, ou sinais que você pode trazer para o público, que às vezes ele vai falar. Vou dar um exemplo. Em um determinado momento da minha vida, mesmo eu tendo conhecimento de várias áreas de desenvolvimento pessoal, comportamental, eu tinha muito tempo que eu não assistia TV, eu estava na casa de uma amiga e na parte da manhã ela ligou a televisão e começou a falar. E aí, eu ouvindo aquilo, eu falei, gente, tá acontecendo isso comigo. E eu descobri na época que eu tava passando por um abuso emocional, né? E eu não tinha ideia daquilo, porque eu tava tão envolvida com a dor, com tudo que tava acontecendo, e até sentindo como se fosse algo normal também, né? Já tava... E aí, naquelas palavras, no que eles estavam falando na TV na época, bem de manhãzinha, eu falei, eu acho que eu tô passando por isso. E para o seu cliente, como que ele consegue, assim, quais seriam coisas chaves que se ele ouvir, ele vai entender que ele precisa fazer algum tratamento com você? Sim, então o cliente ele precisa identificar, e geralmente é assim que chega, quando ele tenta muitas vezes a mesma coisa e não consegue. Porque ele percebe que ele tem capacidade, ele tem conhecimento, ele tem disposição porque ele acorda cedo, ela acorda cedo e faz o que precisa ser feito, mas parece que alguma coisa puxa para trás. E aí falta energia, vem desânimo, e exatamente essa oscilação financeira causando questões físicas, né, na tua saúde física. Então o cliente percebe que, mesmo sabendo, mesmo tendo disposição, ele não consegue quebrar e romper esse padrão. Então, essa falta de força mostra exatamente que tem um padrão emocional ou familiar. Muitos dos clientes chegam assim, porque eu estou perdido, Denis. Eu já busquei vários caminhos e eu não sei mais qual caminho que eu vou seguir. Como que eu faço para romper isso? Entendi. Bacana. E como que as pessoas conseguem entrar em contato com você? Sim, então, principalmente pelo meu Instagram, @DenisEustáquio, ou pelo WhatsApp, ou então pelo meu site também, www.deniseustáquio.com. Sensacional. E deixa um recadinho para o público Certo. que talvez está aí desesperado e também aquele que talvez está vivendo uma vida estável, mas como você falou no início, você estava vivendo uma vida de ascensão e de repente... Então não é só para quem está desesperado, não é verdade? Sim, exatamente. Uma palavra para você: se você tem capacidade, se você tem disposição, mas parece que tem alguma coisa que te puxa para trás, você precisa entender que talvez você esteja, por amor e lealdade, invisível, inconsciente, você está carregando as dores dos teus pais, da tua mãe,
dos teus avós, e aí você acaba não seguindo em direção aos teus próprios sonhos, porque você quer salvar, porque você quer proteger, e aí você acaba se diminuindo sempre para caber no mundo dos outros. Então, reconecte-se com a tua essência. Quando você reconecta com a tua essência, o teu propósito e a tua missão, eles vêm aparecendo, você vive de forma muito mais leve e fluida. Sensacional. Denis, dá vontade de ficar aqui batendo papo com você a tarde toda, mas eu já deixo um desafio para você voltar, para nós falarmos um pouco mais profundamente sobre algum assunto específico, de repente até mesmo desafio você a trazer os equipamentos para a gente fazer uma constelação aqui, Sim, se você sim, topar. sim, com certeza. A gente vai Então, fazer, vai ser um prazer. Então, aguardem. É um prazer estar aqui com você. E você que entendeu que é importante trabalhar o CPF para que seu CNPJ. Aí talvez você pense assim, mas eu não tenho CNPJ. Talvez você não tenha o CNPJ também por isso, né, Denis? Mas para você que já tem um CNPJ e deseja ter sucesso, é necessário trabalhar o CPF. Já nós vamos deixar aqui em algum lugar da tela as redes do Denis. Já entre em contato com ele, comece a seguir também. Ele tem bastante conteúdo e vive para lá e para cá, porque eu já encontrei com ele em vários lugares, fazendo palestras, ministrações, inclusive estavam no Universo Feminino com a Sim, gente, sim. né? Então, antes da gente dar tchau, fala um pouquinho da sua experiência, como foi participar, né? Você que foi importante porque nós tivemos a sensibilidade de trazer alguns homens para o Congresso, exatamente para trabalhar esse equilíbrio, para a mulher entender que o universo feminino, o homem faz parte. Sim, sim. Foi maravilhoso participar no meio de mulheres maravilhosas, incríveis, potentes. E é muito importante essa integração, né, do masculino com o feminino, porque nós somos energia masculina e feminina, pai e mãe, essa história dos antepassados em nós. E foi incrível poder aprender e trocar o meu conhecimento ali com aquelas mulheres e saber que todos nós viemos de uma mulher e de um homem, e se a gente exclui uma dessas partes, a gente não consegue seguir em frente. Sensacional. Então, ó, o próximo já temos um assunto aí para falar. Então, estamos finalizando mais um Apareça e Cresça, com muito conteúdo, né, gente? Então, você que assistiu esse podcast até o fim, gostou, já compartilha aí com uma pessoa, inclusive aquela pessoa que você percebeu que está passando por todas as situações que o Denis falou, e compartilha, marca e segue também o perfil dele. Até o próximo Apareça e Cresça.